Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre frenagem de motor de corrente alternada com ponte retificadora, tá? Então você tem um motor, tá? Ele é ligado nas três fases RST, é um motor trifásico, 220 volts, no nosso caso, pode ser 380 também, tá? No nosso caso vai ser 220 volts, tá? E eu vou mostrar para vocês as ligações, como é que é feita. Então, você sabe aqui, ó, 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5 e joga energia no RST, tá? Então isso aqui vai ligado no contator, tá? O motor está fechado internamente aqui, com as 6 pontas dele só vai sair 3. 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5 e joga energia 1, 2, 3. Está escrito aqui na placa do motor, tá? Não precisa se preocupar com isso, tá? Aqui está o motor, o relé térmico. Por que serve o relé térmico? O relé térmico serve para ficar fiscalizando a corrente no motor, tá? Vamos supor que esse motor aqui seja de 2 amperes, tá? A corrente nominal dele, tá? Supor, tá? Então o relé térmico vai estar regulado lá para 2 amperes, tá? Vai ter uma rodinha lá, aí nessa rodinha aqui você vai colocar lá o tracinho no 2, tá? Que tá escrito na placa do motor também, tá? 2 amperes é a corrente nominal em 220 volts trifásico, tá? Então, o que acontece? Quando desbalanceia as fases, por exemplo, se o motor tiver com algum tipo de problema, se faltar uma fase, tá? E o que acontece? As correntes vão ficar desequilibradas. Então, dentro dele tem um bimetal. Esse bimetal, ele é o seguinte: quando as correntes chegam iguais neles, ele funciona normal. Se houver uma diferença de corrente nas fases, ele começa a esquentar mais um do que o outro. E o que acontece? Ele vai desarmar o relé térmico tanto na parte de potência como na parte de comando. Na parte de comando vai também um contato do relé térmico logo aqui no começo do comando elétrico, que ele abre o contato. Ele abrindo esse contato, ele vai desligar todo o comando elétrico, tá? E só vai ligar de novo depois que você apertar o botão e depois que o bimetal esfriar. Então você não vai conseguir ligar ele imediatamente. O bimetal vai esfriar, aí ele vai voltar para a posição normal, aí você vai conseguir dar partida de novo, tá? Mas se desarmar de novo, tá? Tem uma espoletinha, tem uns que tem umas espoletinhas verdinhas que ela pula, tá? Aí tem que verificar o porquê que está desarmando. Pode ser fusível, tá? No nosso caso aqui o fusível é Diazed, tá? Ele é um fusível meio, mais ou menos nesse formato aqui assim, ó. Ele é cheio de areia dentro, tá? Para evitar explosão, e ele tem uma espoletinha. Essas espoletinhas você vê aqui, ele tem vai colorida, tá? Então, não vou ficar falando muito sobre esses detalhes daqui da parte do motor, tá? O fio, o qual que é o fusível que vai. Tudo isso aqui é de acordo com o cálculo com a corrente nominal do motor. O relé térmico também. O contator também, tá? O contator ele vai ser um contator que aguente a corrente, tá? Normalmente ele é um negocinho assim quadradinho, tá? Ele tem os fiozinhos onde vai ligar da parte de potência, e tem também os contatos auxiliares, tá? Nesse caso aqui são os contatos de potência, onde entra energia RST, tá? O relé térmico para proteger sobre corrente, né? Diferença de fase, falta de fase, se colocar muito peso também na ponta do motor, exigindo mais do que o motor aguenta, ele também desarma, tá? Por sobrecorrente, porque vai trancar o eixo, né? Vai segurar o eixo, aí vai esquentar. Lá dentro do motor, você sabe, tem 3 bobinas. Essas bobinas são ligadas. No nosso caso, nós ligamos em triângulo, tá? Chamamos de ligação triângulo. Não pode ser ligado em estrela também, tá? Que é energia 1, 2 e 3 e fecha 4, 5, 6, tá? No nosso caso, nós vamos fechar em triângulo, 220 volts, tá? Então, como você já sabe, a energia que é fornecida para o motor é corrente alternada, tá? Ou seja, é 3 fases alternadas. Ou seja, precisa ter uma variação da frequência, que no nosso caso é 60 Hz. Essa variação faz com que internamente, dentro do motor, as bobinas que estão defasadas, tanto fisicamente como eletricamente pelas fases, vai gerar campos fortes, campo fraco, campo forte, campo fraco. Isso vai fazer com que o eixo que está solto no eixo, está solto segurado por rolamentos, né, com o rotor que fica sendo atraído por essas bobinas, faça com que o motor gire para um lado, e se você quiser inverter a rotação, você troca as fases na ponta aqui, ele gira para o outro lado, tá?
Até aí normal, né? Se você é eletricista, se você tem um pouco de conhecimento, se você não tiver, também está aprendendo. Se eu falei muitas coisas que você não entendeu, você volta o vídeo, você pausa o vídeo, você vai fazendo as suas associações para você compreender, tá? Então essa parte aqui é a parte de controle do motor, por exemplo, que seja um motor de um torno, tá? Que ele vai girar, tá? Ele tem um controle só para um lado, nesse caso aqui, tá? Normalmente o torno tem controle de giro para os dois lados, então teria que haver mais um contator aqui para poder fazer a inversão, tá bom? Então vamos trabalhar ele girando só num lado, que eu quero falar com vocês sobre a frenagem do motor, como que é feita a frenagem, tá? Que é essa parte aqui, ó. Então o que acontece? Quando o motor estiver ligado, esses contatos aqui vão fechar. O motor vai ligar, vai girar. Quando ele estiver girando, essa parte está desligada, tá? Essa parte está desligada, esse está aberto, está aberto. Então quando você aperta lá o botão B1, tem o botão B0, tem o botão emergência e o térmico, tá? Antes aqui, no começo, que são as proteções de segurança, que você quiser desligar, se caso o contato colar, se você tem que arrumar um jeito de desligar isso, tá? Por emergência, o botão B0. Se você aperta aqui, liga o C1. O C1 só vai ligar se o C2 e o C3 estiver fora. Se o C2 e o C3 estiver fora, esse é um outro botão, tá? Então no painel vai ter lá um botão emergência, um botão desliga, um botão verde para ligar e mais um botão para você dar o freio no motor, tá? Por que frear o motor? Porque o motor gira, quando ele liga, ele gira numa velocidade de 3.600 RPM, tá? Rotações por minuto, ele gira muito rápido. Por exemplo, tá? Se for de 4 polos, tá? de 2 polos. Se fosse de... Ou ele tem também 1.800 RPM, tá? Então ele gira muito. Então o que acontece? Quando o cara desliga, ele não quer que o motor fique girando muito tempo. Não é que ele não quer, ele precisa que o motor pare para ele poder trocar ferramenta na ponta do torno. Ele precisa mexer lá, então ele quer que o motor pare, tá? Precisa parar. Então ele aperta, ele liga, o motor ele vai lá, tá fazendo a peça, o motor gira 3.600 RPM, 1.800 RPM, né, por causa da variação do campo eletromagnético, da frequência alternada, né, da rede trifásica, 220 volts, tá? E aí o que acontece? O motor gira. Aí quando ele quiser frear, o motor ele desliga, vai ter um emergência. É o painel, tá? Desliga. É um vermelho, tá? Esse aqui é vermelho, isso aqui é vermelho. Liga, tá? E o freio. O freio normalmente é preto, tá? Verde, preto, vermelho. E esse aqui é o emergência, um cogumelo, é grandão, vermelho também. Tá? Vai ter lá uma caixa lá, o cara controlar isso aqui, tá? Aperta lá, desliga, liga e freio. Ligou, o motor girou, fez a peça, quer parar o motor? Ele vai apertar o desliga, tá? Ele vai desligar o motor você vai sentir isso, tá? O motor gira, ele faz um barulho quando ele desliga. Quando ele desligar, aí ele já vai poder apertar o botão do freio. Quando ele apertar o botão de freio, o que vai acontecer? Aqui tem embaixo, tá? Do botão B0, tá? Ele vai precisar, vou colocar aqui um botão aqui, tá, o botão tá aqui, tá? Quando ele apertar aqui, o C1 vai estar fora, o C1 vai estar desligado, então esse contato vai estar fechado. Aí ele vai colocar aqui, vai apertar aqui, vai entrar esses dois contatores. Quando esse aqui entrar, ele automaticamente entra os intertravamentos, tá? Que esses dois aqui, para evitar curto-circuito, tá? De fase. Então quando ele apertar para ligar, automaticamente ele já manda um sinal para não dar nenhuma possibilidade de ele apertar os dois ao mesmo tempo, tá? Se acontecer aqui do cara ligar e apertar o freio, tá? Então quando ele aperta um, mesmo que ele apertar o outro, não dá curto, não dá problema, tá? Não deve dar seus contatos se tiver tudo trabalhando tudo direitinho. Então ele vai conseguir frear o motor. Por quê? Porque vai entrar corrente contínua, né? Entra esse contator, o transformador abaixador, porque normalmente as pontes retificadoras trifásicas, no nosso caso, ela trabalha com a tensão menor do que 220 volts, tá? Então ela entra
acontece um abaixador, tá? Uma tensão mais baixa, depois passa pela ponte de diodos. Sabe que a ponte de diodo ela transforma a tensão alternada em tensão contínua, tá? E a tensão contínua, quando ela é injetada num motor de corrente alternada, ela trava o eixo. Por quê? Porque não tem variação de frequência. Então aqui vai ficar com energia, aqui vai ficar com energia, então ele trava o eixo, ele tranca o eixo, né? E é claro que isso tem um desgaste, né? Nos rolamentos, né? Há um desgaste, né? Isso aqui gira muito rápido, né? Ele vai ter que travar, tá? Mas funciona. Então, quando há necessidade de ter esse freio, é muito mais barato do que o cara ter um inversor de frequência. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar sobre inversor de frequência. O inversor de frequência ele controla a velocidade, ele gira para um lado, ele gira para o outro, ele aumenta a velocidade, ele abaixa. Você pode fazer tudo que você quiser com isso aqui, com o inversor de frequência, tá? É uma coisa eletrônica, mas é cara. Tá? Hoje está mais barato, né? Mas a ponte retificadora, ela tem essa função. Ela quer fazer uma frenagem no motor que foi desligado. Ele precisa parar o motor rápido para poder trocar a ferramenta para não perder tempo. Então ele aperta um outro botão, um botão preto, normalmente, tá? E aí o que acontece? Entra esses dois contatores, liga o transformador, liga a ponte retificadora e injeta corrente contínua no motor, tá? Nunca ficou meio bagunçado aqui a ligação, mas não tem problema não, tá? Você vê as três saídas aqui, vai ligada em 220, tá? Em duas pontes, nas duas portas aqui. Essa aqui tem um curto-circuito nas três, né? E tem um outro fio aqui, mais ligado lá. Então tudo isso aqui é injetado no motor para ele parar, tá? É um tranco forte, viu? Não sei se você já viu um motor sendo frenado por uma ponte retificadora depois que ele foi desligado. É um tranco danado, tá? Mas ele para, ele trava, ele estanca. Tá? É um tranco enorme, né? No rolamento, imagine só, isso aqui está girando a 3.600 RPM, do nada você segura ele, né? Isso aqui tem uma potência enorme, você não vai segurar com a mão, né? Não tem como, ele tem muita força. Então a força que só a única coisa para parar isso é com corrente elétrica, é com bobinas, tá? Que é com tensão contínua, VCC, tá? 24 volts, tá? Vamos supor 24 volts VCC. Você injeta na bobina, aí todos vai receber energia. Aí o que acontece? O eixo ele fica atraído pelos todos ao mesmo tempo. Aí ele trava. No caso, quando o motor está alimentado com trifásico alternado, quando ele está girando, os campos são variantes. Então esse é forte, esse é fraco, esse é meio forte, fraco, meio forte, fraco, meio forte, fraco. E o eixo vai sendo acompanhando a variação da energia na bobina, que vira ímã, né? Quando você desligou, ele perde o campo das bobinas, mas ele fica girando ainda. Ele fica girando um maior tempão ainda, há minutos. Mas eu não quero ficar esperando. Ele vai lá e aperta o botão preto, injeta energia aqui na ponte retificadora com o transformador, né? Tudo direitinho. Dificilmente você vai ter que fazer isso aqui, né? Mas se você precisar fazer, você mesmo quiser fazer um transformador com ponte retificadora, você pode ir em casa de transformador de enrolamento de motor, que os caras sabem isso aqui. Aí eles até te indicam qual ponte que você vai ter que usar, qual a potência dos diodos. Já vem um kit completo montado, isso aqui, ó. Isso aqui já vem pronto para você, tá? Aí você vai ter que jogar o contator e o fusível, tá? Dependendo da corrente que vai exigir isso aqui, é pouco, tá? Vai ser bem menor do que isso aqui. Que aí também é só um clique, você aperta e solta, tá? Você pode ver que ele não tem selo, ó. Ele se aperta, ele gruda. Se você soltou, ele desliga, tá? Ele não fica ligado direto, tá? Se aperta, ele liga só um trisco. Ele já é o suficiente para ele parar. Depois, se quiser dar mais um toque, né? Ele termina de parar, tá? Então depende do operador que vai trabalhar com isso aqui, tá bom? Então agora você acabou de descobrir como que é feito a frenagem de um motor de corrente alternada com corrente contínua, tá? São 3 contatores para deixar isso aqui desligado, para não ficar gastando energia e nem ficar forçando o transformador e a ponte. Só vai ligar no momento em que você precisar frear o motor, tá? Fusível, contator de ligar, relé térmico com espoleta e regulagem da corrente do motor, tá? O motor fechado em triângulo, no nosso caso, pode ser fechado em estrela. O comando elétrico,
tá? Com 3 contatores. Normalmente entra C1, liga o depois que você aperta o botão desliga, aí você pode ligar o freio, tá? VCC para frear e corrente alternada para o motor girar. Tá bom? Então vou ficando por aqui. Espero que você tenha conseguido compreender um pouco mais sobre eletricidade com controle de motores. Tchau.